Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje da importância de ser cheios do Espírito Santo. Eu acredito que uma das causas do fracasso da igreja nesses dias e do fracasso do cristão individual é a falta de comunhão ou do enchimento do Espírito Santo. O que parece nos distinguir das outras gerações de cristãos é que eles eram cheios do Espírito Santo. Quando olhamos para a história tanto da Escritura quanto desses últimos séculos da igreja, os feitos, a robustez, a dinâmica com que a igreja de Cristo batalhava, caminhava, era excepcional. O sucesso na evangelização, pregações poderosas, missões e até na vida cristã cotidiana, na mortificação da carne, na sua santificação, mulheres nos seus ofícios de esposa, homens nos ofícios de marido. Havia então uma qualidade espiritual, uma qualidade cristã muito superior à nossa. Eu acredito que sim, se deve ao enchimento do Espírito Santo. Eu me lembro de um escritor dizendo que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 70% das atividades permaneceriam normais. Isso é muito grave. E de fato, parece que estamos andando muito na carne, lutando na força do nosso braço, plantando muito, colhendo pouco. E em razão disso, o livro de Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Parece que estamos usando demais da força e da violência, e com isso colhendo muito poucos frutos. Eu vou te mostrar agora como o Espírito Santo é fundamental em nossas vidas, e como sem ele, a sua força, nós não podemos ir muito longe. Por exemplo, na oração. Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo para orar. Nós sequer conseguimos orar com qualidade, de forma adequada, sem o auxílio do Espírito Santo, a mediação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo. Então ele é fundamental para uma vida de oração intensa, extensa, robusta, quebrantada, bíblica. Então o Espírito Santo na oração. O Espírito Santo na leitura das Escrituras, na compreensão das Escrituras. Há um texto no final de Lucas que diz: e abriu-lhes o entendimento, para que entendesse as Escrituras. Há uma doutrina que chama doutrina da iluminação das Escrituras, que quando nós lemos a Bíblia, é o Espírito Santo que ilumina, que dá entendimento, compreensão, harmonização. Então, sem o Espírito Santo, nós sequer vamos entender a Bíblia, compreendê-la, assimilá-la. Precisamos do Espírito Santo para ser o nosso exegeta, o hermeneuta, aquele que nos dá uma compreensão profunda das Escrituras e que nos faz nos conformar a ela. Que mais? A importância do Espírito Santo na santificação. Romanos 8,13 diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Veja só, é o Espírito Santo que mortifica a carne, subjuga suas inclinações. Ele é o agente da santificação. É ele que produz em nós o fruto chamado domínio próprio. Que fruto é esse? A capacidade de exercer autodomínio, domínio sobre as nossas faculdades, domínio sobre as nossas inclinações, nossas pulsões, os nossos desejos pecaminosos. De modo que sem o Espírito Santo não há santificação, não há pureza, não há separação do mundo. Nós cairíamos na menor das tentações sem o Espírito Santo e viveríamos afundados no pecado. O Espírito Santo também é importante para fazer a obra de Deus. Em Atos 1, verso 8, Jesus disse: e recebereis poder ou virtude, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Ou seja, fiquem aqui, não comecem obra, não preguem, não evangelizem, não discipulem, não pastoreiem, não plantem igreja, antes que primeiro vocês recebam o Espírito Santo, sejam cheios dele. Ele é a capacitação para fazer a obra, que a obra não é feita em campo natural. Precisamos da persuasão, dos dons, do poder do Espírito Santo saindo dos nossos lábios, da nossa boca, inspirando o nosso coração, iluminando nossa mente para fazer a obra de Deus. Então você viu a importância do Espírito Santo na salvação, na conversão, na oração, nas Escrituras, a importância do Espírito Santo na santificação, a importância do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, ele é essencial e fundamental, e talvez seja essa a causa do nosso fracasso, da nossa pequenez espiritual. Agora, o que devemos fazer? Primeiro, cultivá-lo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não extingais o Espírito Santo. Ele pode ser extinto. O que esse versículo quer dizer? Que ele pode se ausentar de nós? Não, o salvo jamais deixa de ser salvo, portanto, jamais deixa de ter o Espírito Santo. Mas a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo pode ser arrefecido, esfriado, dissipado. É isso que Paulo está querendo dizer, não extingais. Então nós temos que cultivá-lo em nós. Como uma chama precisa ser protegida do que a apaga, chuva, terra, vento, e precisa daquilo que a mantém acesa, lenha, querosene, ou combustível. Assim também temos que proteger aquilo que apaga a unção do Espírito em nós, o pecado, o mundo, o entretenimento, a carnalidade. Se blinde dessas coisas e dar a ele aquilo que o aquece, a palavra de Deus, a oração, a separação, o culto público, a comunhão com os santos. Que mais? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vi a importância que tem ele na minha vida, eu vi como cultivá-lo, e agora como ter uma vida robusta, vitoriosa, como foram os outros antes de nós. Ser cheio desse Espírito, pleno desse Espírito, transbordante desse Espírito. É a ordem que está em Efésios 5,18. Então eu devo, primeiro, buscar em oração o enchimento, pedir a Deus, rogar, suplicar, instar com Deus que me encha do Espírito Santo dia e noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Segundo, Paulo em Colossenses vai comparar o enchimento do Espírito Santo a ser cheio da palavra. Outra das maneiras de ser cheio do Espírito Santo é ser absorto da palavra de Deus. Uma coisa não está separada da outra. Você precisa se debruçar nas Escrituras, comer as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras. Essa é uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Vá então para as Escrituras. É dessa forma então que nós resgataremos essa vida espiritual vitoriosa, plena, grandiosa, poderosa, do auxílio do Espírito Santo que há muito nós temos deixado. E aqui eu deixei as maneiras de fazer isso, de chegar até essa plenitude. Eu espero que depois de hoje você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você gostou, dá o teu like aí, é muito importante. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe com outros contatos, para assim alcançar mais vidas. Deus te abençoe e um forte abraço.